Os raios e trovões que afetaram o final da caminhada de Nicolas Ferreira na Praça do Cruzeiro, em Brasília, foram castigos de Deus? Antes de você responder essa pergunta, você precisa entender que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E também precisa saber que existe uma passagem bíblica que diz que só entende o que é espiritual quem é espiritual. Então esse vídeo é para você que não é espiritual e não faz ideia do porquê esses acontecimentos coroaram a caminhada do Nicolas. Você já ouviu falar da expressão cheiro suave às suas narinas ou aroma agradável ao Senhor? Talvez não, né? Isso é um linguajar evangeliquez, vamos dizer assim. Isso você ouve muito no meio evangélico, no meio cristão, né? Isso é uma metáfora, obviamente, que fala de ações e orações, atos que foram bem recebidos por Deus, ou seja, que chegou de forma agradável ao Senhor, que o Senhor recebeu de forma agradável. Lembrando que esse vídeo é para quem não é espiritual. Você deve lembrar que no início da caminhada o Nicolas fez um vídeo onde ele disse que ele orou muito tempo, conversou com Deus e ele tomou uma decisão a partir de um direcionamento de Deus. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, né? Então, se Deus me entregou isso, eu vou ser essa voz. Ou seja, ele começou uma caminhada por uma ordem de Deus, por um direcionamento de Deus. E lembra que ele cita um versículo do texto de Josué, onde ele fala que Deus ordenou e ele só obedeceu. Josué 1:9 fala: seja forte e corajoso, né? Não tema, não desanime. Mas ele no começo, antes disso, fala: é uma ordenança. Eu só estou obedecendo. Então, uma ação do Nicolas em obediência ao Senhor gerou uma reação agradável da parte de Deus, como quem recebeu esse ato de obediência ao Senhor. E essa reação foi vista por todos, a olho nu, na Praça do Cruzeiro, em Brasília. Mas se você tá me achando louco até aqui, eu quero te dar um pouco mais de motivos para isso. Você já ouviu falar da expressão espirro de Deus ou espirro de Deus? Sim, isso não tá na Bíblia não, viu? É uma expressão popular. As pessoas costumam atribuir trovões e raios ao espirro de Deus, né? É a forma que as pessoas costumam chamar trovões e raios, Deus espirrando. Mas será? Aí agora a gente pode conjecturar, né? Será que a fragrância que exalou o ato do Nicolas foi tão forte ao chegar às narinas de Deus, a ponto de ter uma reação tão forte de Deus como o exemplo de um espirro? Estamos falando de metáfora, gente, né? E, mais uma vez eu digo, esse vídeo é para quem não é espiritual. Estou tentando te explicar um pouco de como funciona a mente, a visão daquelas pessoas que são espirituais, entendem o que aconteceu ali na Praça do Cruzeiro. Vamos lá, ou seria Deus limpando o céu do Brasil, como aqui diz? Eu estou falando de dito popular. Ou seria Deus manifestando a sua voz em resposta a esse ato? E de uma forma positiva, porque se fosse de uma forma negativa, por certo, teríamos morte, teríamos óbito no meio dessa ação divina, se fosse algo negativo. Um outro fato muito interessante foram as comparações que foram feitas entre Nicolas Ferreira e o rei Davi. Pequenino, né, que enfrentou o gigante, derrubou o gigante. Pois bem, para você que quer entender verdadeiramente o que aconteceu do início ao fim nessa caminhada do Nicolas Ferreira, é só você ler o Salmo de número 29, o Salmo de Davi, que diz assim: anjos, louvem a Deus, o Senhor, louvem na sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Diga: Senhor, Senhor, Tu és Deus, dessa nação. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus
troveja, sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores do cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. Porque só é teu o reino, a glória e o poder para todo, sempre. Amém. E por fim, o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo de bom. Esse é o Salmo de Davi e é nisso que eu creio. O Senhor abençoou o seu povo. O Senhor recebeu o ato do Nicolas Ferreira como cheiro agradável às suas narinas e deu a resposta para que ficasse bem claro, nítido, para todo o Brasil e todo mundo ver que ele é o Senhor dessa nação.